noite, caros amigos. Muito prazer estar convosco. Estás a escutar o programa, ou está a escutar e a ver o programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido nos domingos à noite através da estação KNX ou XT e também repetido depois às terças-feiras. Também, ao mesmo tempo, podeis ver o programa na internet através da KNXT period or dot or ponto TV. Já há vezes que o inglês está a interferir com o meu português. Às vezes não sei bem qual é a língua que estou a falar. Neste momento nós estamos a falar português e temos aqui conosco o vosso bem conhecido, o Sr. Padre Daniel Ávila, que é o diretor das vocações para a Diocese do Fresno. Muito bem-vindo, Sr. Padre Daniel. Obrigado, António, obrigado. Bom e muito boa noite a todos, bem-vindos a dar este tempo, generosamente aceitando-nos nas suas casas esta noite para passar esta meia hora lá com vocês. E para aqueles que não me conhecem, eu sou António Borba, vivo em Turlock, já estou aqui na Califórnia há muito tempo e é um prazer estar aqui com vós. Agradeço que abreis vossas casas para estarmos connosco. Para nós é um privilégio estarmos em vossa casa. E esperamos que na nossa conversa nós possamos partilhar algumas ideias que ajudem vocês a viver a Quaresma. Nós estamos aqui hoje a falar acerca do terceiro domingo da Quaresma. E a primeira leitura fala a viagem do povo através do deserto, o povo que saiu do Egito e, portanto, este povo que o Senhor já ajudou tantas vezes, mas está cansado porque não tem água, não é? Dúvidas outra vez. Outra vez dúvidas, mesmo quando quando Deus está sempre a ajudá-lo, neste caso através de Moisés, sempre tem dúvidas. O Evangelho de hoje, pois é o Evangelho da Samaritana. Portanto, nós vamos começar por ler a primeira leitura, que é, como eu disse, de Moisés no deserto, e depois vamos conversar um bocadinho acerca dessa leitura. Está bem? Sim, para dar só um contextozinho, António, nestas leituras, começamos agora no terceiro, quarto e quinto domingo da Quaresma, começamos o ciclo das leituras especificamente para aqueles que estão se preparando para o batismo. Estamos no ano, há 3 anos, vocês já vão saber isto, cansados, quem sabe, de ouvir esta explicação, mas o ano litúrgico está dividido em 3 anos, não? A, B e C. E as leituras do ano A são especificamente dedicados à preparação de pessoas para iniciação na fé católica, pelo batismo, a crisma e a Eucaristia, a primeira comunhão. Agora, estes 3 domingos são quando se faz as bênçãos, ou podemos dizer até são exorcismos pequenos, não são esses exorcismos grandes, mas exorcismos pequenos, preparando a pessoa para abrir o seu coração para receber a vida de Cristo no batismo. Só podemos ver então neste domingo a ligação, porque as 2 leituras que nós vamos compartilhar falam de água, não? Moisés, o povo clamando que não tem água, e a mulher que vem ao poço para receber água, mas recebe muito mais do que água para o seu corpo. Só para dar esse contexto, enquanto vamos a ler a Santa Escritura, que vemos a conexão que a Igreja está fazendo especificamente para aqueles que nesta Páscoa vão ser recebidos como filhos de Deus no batismo. Pois. Então vamos agora escutar a primeira leitura, que é tirada do livro do Êxodo. Êxodo, ok. Naqueles dias, o povo israelita, atormentado pela sede, começou a altercar com Moisés, dizendo: Por que nos tirastes de Egito, para nos deixares morrer à sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que hei de fazer a este povo? Pouco falta para me apredejarem.
O Senhor respondeu a Moisés: passa para a frente do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma na mão a vara com que fustigastes o rio e põe-te a caminho. Eu estarei diante de ti sobre o rochedo, no monte Horebe. Baterás no rochedo e dele sairá água. Então o povo poderá beber. Moisés assim fez à vista dos anciãos de Israel e chamou aquele lugar Massa e Meriba, por causa da altercação dos filhos de Israel e por terem tentado o Senhor ao dizerem: o Senhor está ou não no meio de nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Sr. Padre Daniel, o Senhor está ou não no meio de nós? Isto vem do povo a qual o Senhor, em primeiro lugar, quando vinham a sair do Egito, Moisés pegou no seu cajado e abriu as águas, não foi? Depois não tinham que comer e lá veio o maná para lhes dar de comer. E a carne, E à tarde. as codornizes, não foi? As codornizes. E antes disso, as pragas que Moisés realizou no Egito, 10 pragas, cada um mais forte, para mostrar que Deus, há só um Deus, e Deus estava atuando a parte deste povo. Tantos milagres, tantas provas, e ainda está ou não está Deus conosco? Mas será que nós, hoje em dia, dando um salto desta passagem do Antigo Testamento à passagem de hoje em dia, será que nós, cristãos, quantas vezes nós dizemos, será que o Senhor está conosco? Vem-nos uma doença, vem-nos uma dificuldade e nós ficamos a pensar, será que o Senhor está ao meu lado? Isto é uma história que é muito conhecida, mas acho que para mim diz-me muita coisa. Foi alguém uma pessoa que morreu e ao chegar ao céu, pois o Senhor estava a ver a vida desta pessoa através das pegadas na areia. E, portanto, a maior parte da vida havia as pegadas de duas pessoas. Pegadas do Senhor e a pegadas da pessoa que tinha morrido. Mas em dados momentos da vida havia as pegadas de só uma pessoa. E então este senhor que tinha morrido virou-se para o Nosso Senhor e disse: mas afinal, Nosso Senhor, aquele tempo em que eu tinha mais dificuldade, como é que tu me abandonaste porque só tem pegadas de uma pessoa? E o Nosso Senhor virou-se para ele e sorriu e disse: ó meu amigo, essa altura em que há pegadas de só uma pessoa foi a altura em que eu te peguei e te levei ao colo. Portanto, o Senhor está sempre ao nosso lado, especialmente na altura em que nós temos mais dificuldade. E a história de Israel é a história da humanidade, não? Deus escolheu Israel para quê? Porque eram tão grandes ou importantes ou poderosos? Não, eram insignificantes. Deus utiliza Israel para ensinar todo o mundo qual é a relação que Ele quer ter conosco, com o seu povo. Povo não delineado pela sangue ou pela herança, mas delineado pela nossa fé, que nos apega a Jesus, apega a Deus. Isso é que nos faz povo de Deus. Mas essa história do povo de Deus, ou desse tempo, ou deste tempo, ou de um siglo para trás, um siglo para a frente, sempre é igual. Nós somos um povo que vemos, acreditamos, duvidamos, arrependimos, voltamos a crer. É sempre esta caída e levantar-nos, não? Seria tão bonito se nós podíamos um dia dizer: Senhor, eu sou para ti para sempre. Mas, infelizmente, somos seres humanos e fracos, não é isso? Diz o ensino, então, esta história de que temos que sempre está profundizando mais a nossa relação com Deus, a nossa vida com Deus. E eu acho que a maneira como nós reagimos às dificuldades que o Senhor coloca na nossa vida tem uma importância muito grande.
sabe, na área de Turlock, não sei se aqui em outras áreas já também, nós estamos a fazer o Levanta-te, em inglês dizem Arise, que é um programa em que grupos de pessoas se juntam em casas e leem uma leitura, refletem e fazem uma reflexão sobre isso. E nós já fazemos isso com outros grupos de pessoas, já vai mais de 3 anos. E eu tenho aprendido muito das pessoas que estão nesse grupo. Temos, por exemplo, uma senhora que tem cancro e, portanto, tem estado no tratamento do cancro e tem tido várias dificuldades. E esta senhora tem sempre uma atitude muito positiva. Todos os dias, ainda a última vez nós reunimos na passada segunda-feira e ela estava a falar e ela disse, olha, eu gostaria de viver muito mais tempo. E esta senhora tem pouco mais de 60 anos. Se tem 60 anos, talvez não tenha ainda 60 anos. Eu gostaria de viver muito mais tempo. Mas se o Senhor me quiser levar, eu estou preparada. Confiança. Foi uma lição, para mim, uma lição tremenda. Porque nós, muitas vezes, temos medo da morte, não é? E acho que temos talvez que aprender a abraçar as dificuldades que o Senhor nos dá e a crescer dessas dificuldades. Muitas vezes é mesmo nesse momento, quando tudo está bem, a tentação é esquecer-nos de Deus. Não, se as coisas estão a correr como eu quero, eu gosto muito de usar esta frase, quando eu tenho a faca e o queijo na mão, eu preciso de Deus, porquê? Não, eu tenho tudo debaixo do meu controle. Mas é nos momentos quando sentimos fora de controle, ou quando nos desatou o controle que nós pensávamos que tínhamos, então é que procuramos, oh Deus, onde é que estás? E é muitas vezes nesses momentos que nós encontramos Deus. Deus mesmo se manifesta nesses momentos presente connosco, como fez nestes. Olha, estão a cramar, ok. Deus não diz, oh, malcriados, não. Diz, ok, leve-te, cajado para lá, bata nesta rochete e vais ver a água correr e o povo então podem boer e para a frente. Não, para a frente. Mais uma manifestação que estou convosco. Não? Esta paciência divina de Deus, que lição, uma paciência tremenda, em lugar de se zangar com o povo, de dizer, eu vou ajudar vocês. Era uma outra lição que nós podíamos falar, mas não temos tempo agora a falar da paciência, porque vamos fazer um pequeno intervalo, um intervalo apenas de 60 segundos, e voltaremos para conversar um pouco acerca do Evangelho de hoje, que, como dissemos a princípio, é o Evangelho da Samaritana. E tem pano para mangas, como nós costumávamos a dizer nos Açores, pano para mangas. Portanto, caros amigos, se precisais de ir ao quarto de banho ou ir buscar qualquer coisa para beber, agora é a altura e voltai em 60 segundos. Está bem? KNXT, the nation's only full-powered broadcast station owned and operated by a Catholic diocese in the U.S. and streaming live on the internet at knxt.tv, need your support to keep the message of the good news alive. Just go to knxt.tv, click on the Make a Financial Gift, go to Donate, and fill out your one-time or monthly offering under PayPal. It's just that easy. Your donation makes it possible for KNXT, Catholic Television, to continue its ministry by celebrating the Mass and proclaiming the Gospel. Thank you from KNXT. Caros amigos, como nós prometemos há bocadinho, dissemos que voltaríamos em 60 segundos, já aqui estamos outra vez. Estou o Sr. Padre Daniel Ávila, bem conhecido de todos vós, e eu sou António Borba, de Turlock. Falámos um bocadinho acerca da primeira leitura dos judeus no deserto e da falta de confiança em Deus, e como isso às vezes é a atitude que nós temos. E agora vamos falar acerca da Boa Samaritana. Mas antes disso, como sabeis, estás a escutar ou estás a ver o programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido aos domingos e repetido às terças-feiras
e que também podeis ver na internet e podeis ir ao YouTube também, todos os programas estão lá. Portanto, eu, como disse, temos a leitura da Boa Samaritana, eu vou fazer a leitura e depois vou pedir ao Sr. Padre Daniel para nos dar uns certos pensamentos acerca disso e nós vamos conversar um pouco acerca desta leitura. Portanto, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José, onde estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da caminhada, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Respondeu-lhe a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber, sendo eu samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Disse-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu nem sequer tens um balde e o poço é fundo. De onde te vem a água viva? Serás tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, com os seus filhos e os seus rebanhos? Disse-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der tornar-se-á nele uma nascente que jorra para a vida eterna. Senhor, suplicou a mulher, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede e não tenha de vir aqui buscá-la. Vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que há de vir o Messias, isto é, aquele que chamam Cristo. Quando vier, há de anunciar-nos todas as coisas. Respondeu-lhe Jesus: sou eu que estou a falar contigo. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher. Quando os samaritanos vieram ao encontro de Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles, e ficou lá 2 dias. Ao ouvi-lo, muitos acreditaram e diziam à mulher: já não é por causa das tuas palavras que acreditamos. Nós próprios ouvimos e sabemos que Ele é realmente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma leitura bastante longa, embora isto seja a forma breve da leitura, porque a forma longa é ainda mais longa e tem partes bem bonitas, como aquela em que Jesus diz que ela que já teve 5 maridos, não tem marido agora. Mas, Sr. Padre Daniel, fala-nos um pouco acerca desta leitura. Tanta coisa que nós podíamos dizer, António, mas nada há tempo para isto. Como disseste ao princípio, isto dá pano para mangas e muitas mangas podíamos fazer. Como nós começamos falando a respeito do batismo e que isto é uma preparação, imaginamos que nas nossas igrejas
Os que foram à missa hoje viram lá, podem ser que viram lá pessoas que estavam em preparação para o batismo, os catecúmenos que estão-se a preparar para esse grande dia na vigília da Páscoa. E para eles ouvirem este Evangelho é um momento tão significante para eles, mas deve ser também para nós, que já somos batizados, porque dá-nos a oportunidade de renovar o que é ser batizado. Os elementos aqui do batismo, tão evidentemente, São João, escrever esta leitura, este Evangelho, está dando-nos um catecismo sobre o batismo, não? Que a mulher vem à procura de água, ela tem necessidade, não? Física, nós encontramos depois que é também espiritual, emocional. Esta mulher tem muita falta, muita necessidade, não? Isso é o primeiro. O que quer viver em Deus tem que primeiro reconhecer a sua necessidade. Que Deus vem a apagar a nossa sede, a sede do corpo, da alma, da mente, do coração, do espírito, as sedes todas que nós temos. Ela vem à procura de água, Jesus abre a conversação, não? Dai-me de beber. E ele é que sempre que inicia. Nós pensamos, eu tenho que ir à procura de Deus. Não, essa mulher não foi à procura de Deus, foi à procura de água, mas encontrou Deus. E Deus é que iniciou. Mulher, dai-me algo teu, dai-me alguma coisa tua, para que eu possa te dar o que eu tenho para dar, não? A conversa continua, ela reconhece que ele é alguém que pode ajudá-la, ela aceita, ela acredita, podemos dizer, ela bebe da fonte que é Jesus, e então, aunque não foi na parte que nós lemos, mas sabemos que ela voltou a dar testemunho, a dar o seu testemunho ao povo, e o povo começou a sair, a encontrar com Jesus, e por ela, que primeiro tinha sede, e depois estava satisfeita com o dom da sua fé, ela então traz outras pessoas que também têm sede para beber da fonte de Jesus. Isto é tão grande, tão bonito do que é ser batizado. Para mim, à vista, António, isto fala do o que é que eu sou chamado como um ser batizado, um filho de Deus. A mensagem do Papa Francisco para a Quaresma, que ele publicou, fala de 3 misérias. Fala da miséria material, que nós geralmente pensamos que é a pobreza. Fala da miséria moral, pessoas que têm dificuldade com o álcool, com a pornografia, e fala da miséria espiritual. E uma das coisas que o Papa diz é que nós, como batizados, para voltar àquilo que o Sr. Padre Daniel estava a dizer, como batizados, temos a responsabilidade de espalhar o Evangelho, de compartilhar o Evangelho. E nós, católicos, não somos muito bons nisso. Nós conhecemos e às vezes fazemos pouco das testemunhas de Jeová, que nos vêm bater à porta, não é? E dizem, nós não fazíamos isso. E eu não estou a dizer que nós devíamos ir de porta em porta, mas há tanta maneira de dar testemunho do nosso Evangelho. Não foi há muito tempo também que o Papa recebeu em Roma as famílias e depois enviou 75 famílias pelo mundo para anunciar o Evangelho. Até tocou-me muito que uma família portuguesa com 5 filhos emigraram por causa do Evangelho, para darem testemunho do Evangelho. Portanto, voltamos à responsabilidade do batismo, não é? Interessante. E é importante que nós vemos a outra conexão aqui entre as duas leituras. Deus não precisava de Moisés para dar de boer a este povo. Ele podia ter deixado cair a chuva, ou podia ter, com a sua palavra, rebentado aí uma rocha para deixar a água correr. Mas ele utiliza Moisés, é o seu servo. Diz, olha, vai lá, leva a sua vara, bate nessa rochete e vai sair então a água. Por que é que Deus utiliza um homem para fazer isso? Por que é que Jesus utiliza esta mulher para trazer-lhe os samaritanos? Porque procuravam Deus da sua maneira. Não vamos falar disso, mas já havia uma desamizade entre os judeus e os samaritanos. Só nós temos que ver como cristãos, como batizados, não é só a nossa preocupação que pelo batismo nós sejamos salvos.
é o nosso dever. Deus quer usar-nos. Deus quer, usar é uma palavra forte, utilizar-nos. Ele quer ocupar-nos no processo da salvação dos outros. E como batizado, eu tenho uma força enorme, eu tenho um poder enorme para trazer almas para Cristo. Não por ser padre, também nisso, mas primeiro por ser batizado. E uma das coisas que eu tenho, que me tenho apercebido melhor à medida que vou ficando mais velho, é que eu posso partilhar o Evangelho de muita maneira. Começando por casa, com os meus filhos, e agora que tenho netos, com os meus netos, através do meu exemplo, com as minhas pequenas palavras. Há uma maneira muito, muito boa e acho que muitas oportunidades que nós todos temos de partilhar a alegria do Evangelho. Isso. Eu achei interessante, e sei que não temos tempo para falar muito nisso, mas uma ideia falou que esta inimizade entre os samaritanos e os judeus fez-me lembrar que há muitos anos eu estive muito envolvido em Interlock na criação do Centro Cultural Português, que deu início à Paróquia Nossa Senhora da Assunção. E foi um trabalho muito bom, mas uma das coisas, eu posso dizer isso porque eu fui um dos fundadores que nós fizemos, nós antagonizámos muitas pessoas. E, portanto, havia pessoas que não vinham, talvez porque não estavam da maneira que a gente estava a proceder. E havia falta dos dois lados, mas acho que a lição que eu tiro disso é o que é que eu faço hoje em dia para que o Evangelho, para não antagonizar as pessoas e para que as pessoas possam receber o Evangelho. Isso. Uma lição que nós podemos levar para esta semana é repensar, primeiro pedir para aqueles que vão se batizar, não? Mas também pensar em minha vida, como é que eu estou desenvolvendo o meu cargo de ser batizado. Isso o que é que significa? Que eu sou filho de Deus. E como é que eu posso proclamar o reino de Deus? Não? Isso é importante, porque estamos a proclamar, ou por bom ou por mal, ou estamos dando bom testemunho ou mal. Nós estamos vivendo num vácuo. O que fizemos, o que dizemos, ou está dando testemunho a Deus, ou está indo contrário. E estamos a chegar ao fim. Portanto, vamos a terminar, caros amigos, e oxalá que tenhais gostado do programa e que levais esta lição para a vossa vida. Boa noite e muito obrigado por teres estado connosco.